Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso tutorial de Gainsight, sua plataforma de sucesso do cliente. Hoje nós vamos continuar falando de Scorecard. No último vídeo nós falamos do Scorecard, que é como se fosse o resultado da empresa, se ela está saudável com a gente, se aquele é um cliente saudável, ou se aquele é um cliente que está prestes a cancelar. Por ali que a gente mede isso, visualiza isso. Tá? Então, eu já abri um relatório aqui, onde eu vi se tinha alguma CTA. Das nossas primeiras aulas, nós criamos CTAs do tipo risco que estejam abertas, ou seja, não foram encerradas, não foram fechadas. Tá? Então, nós vamos lá e vamos criar agora uma rule, né, uma regra, que conforme nós aprendemos, elas automatizam, né, diversas coisas dentro do nosso sistema. Nós vamos sair aqui de relatórios e vamos lá no nosso menu lateral e vamos escrever Rules. Dentro de administração, Rules Engine. E vamos criar uma regra. Vamos chamar ela de Score. E vamos chamar ela de riscos em aberto. Okay, porque quando há riscos em aberto, a gente automatiza lá o placar, o resultado. Então vamos para frente, vamos seguir. Vamos preparar o nosso dataset. E para esse dataset, nós vamos precisar de mais de um objeto. Tá? Nós vamos pegar o company. E nós vamos pegar... vamos primeiro aqui. Então, a gente precisa da empresa. O nome da empresa, o ID da empresa. Aqui para a gente, nesse momento, é só o de SID. E basta. Né? A gente pode inserir alguns filtros se a empresa está ativa ou não, tudo isso dependendo da nossa org, das nossas regras de negócio, a gente pode filtrar, mas como aqui a gente está apenas demonstrando, então dá para a gente trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Então, só renomeei aqui para depois não conflitar. E o outro objeto que a gente vai precisar é o Call to Action, que é onde estão as nossas CTAs, os nossos alertas. E aqui a gente vai precisar do nome da CTA, aqui já é o nome da CTA, não o nome da empresa. Mas a gente vai precisar do nome da empresa também. Vamos precisar de SID aqui da CTA e do de SID da empresa. Vamos precisar do tipo de CTA para a gente poder fazer o nosso filtro. Vamos precisar saber se ela ainda está em aberto. Aqui, beleza. Acho que esses campos bastam para a gente. Vamos jogar um filtro para a gente não ficar muito perdido, né? Então, beleza. Aqui, esse ID aqui é o que a gente vai juntar com o ID do outro objeto, para a gente fazer a nossa junção de objetos. Né? A gente estava com esse probleminha aqui, o nome aqui é name, CTA name, botar o nome. E vamos lá, então a gente vai aqui adicionar alguns filtros. Vamos lá, a gente quer pegar apenas as CTAs cujos tipos sejam do tipo risco. Então, pode ser aqui como é uma lista, né, já existente. A gente quer só os riscos. E a gente também vai filtrar se elas estão em aberto. Não adianta eu pegar todas, né? Se tiver o cara já encerrado, já tiver tudo certinho, não precisa. Então, vamos pegar aqui, is closed equals no. Então, não marco aqui o yes. Eu quero que elas não estejam fechadas, que elas ainda estejam abertas. Um e outro, A e B, vamos embora. Vamos ver o que aparece aqui na nossa
Beleza, apareceram 3. Tá batendo com aquele relatório lá, ó. As mesmas 3 do relatório. Ótimo. Então agora a gente vai, antes de juntar os dois objetos, vamos fazer uma pequena transformação aqui. Nessa transformação, a gente vai agrupar por empresa. Vamos agrupar por empresa e vamos deixar a contagem de todos os outros itens, todos os outros campos aqui. A gente vai ver por que já já. Olha só. Então nós temos, vamos ver aqui, está aparecendo para gente. Então apareceram aqui para a companhia, para a empresa Sales Brothers, 2 para a empresa Tinjucão. Então vamos lá, só confirmando esses dados num relatório. A gente tem lá, ó, 2 em risco aberto para o Tinjucão, 1 para Sales Brothers. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Agora sim nós vamos fazer o merge. Tá? Vamos juntar a parte que foi transformada com as empresas. Aqui nós vamos fazer um left merge, porque a gente quer pegar todas as empresas, independente delas terem ou não o CTA em aberto. Vocês vão ver por quê. Então, retornando lá, nós temos o ID da empresa, né, nos dois lados. Vamos fazer um left para a gente pegar todas as empresas independentes. Só que eu fiz errado aqui esse merge, deixa eu corrigir e voltar. Beleza, apaguei o outro, vou fazer esse merge com o transform, não com as CTAs. Left merge, GSID da empresa. Deixa só eu voltar lá para corrigir, porque a gente não está pegando o ID da empresa aqui, né? Vamos lá. A gente precisa desse ID da empresa aqui, de maneira que ele não esteja na contagem. Então eu preciso do ID da empresa aqui, também agrupado. É isso que está acontecendo. Esse é o nosso problema. Vamos ver como é que estão os dados agora e voltamos já. Beleza, dados conferidos, tá lá. Vamos sair daqui e agora sim vamos fazer o merge com transform, onde a gente quer um left merge conforme explicado. A gente quer o ID da empresa, com o ID da empresa, salvamos, vamos dar uma ajeitada aqui. Beleza, vamos ver o que a gente tem lá embaixo agora. Depois que eu junto os dois objetos, vocês vão perceber que eu vou ter uma lista de empresas que não vai ter CTA, que não vai ter alerta nenhum, né? Vocês podem ver aqui, ó, todas essas aqui não tem nenhum alerta. Isso vai acontecer no mundo real, né? Claro que num número maior, talvez, de alertas enviados, de CTAs enviadas. Então eu tô aqui e o que eu vou fazer agora é mexer nessa lógica. Eu já tenho todas as empresas sendo avaliadas, apenas 2 têm CTAs, uma tem uma tem mais de e a maioria não tem nenhum. Então a gente vai montar uma lógica aqui nas ações. Vamos lá. O que eu quero é que a gente trabalhe da seguinte maneira. Que seja então CTA igual a null. Tá? Se a CTA for nula, então a contagem, no caso, se a contagem de CTA pode ser nome, pode ser ID. Vamos contar os nomes. Se a contagem de CTA para aquela empresa for a gente tem aqui is null. Se for nulo, aí a gente parte para a ação que vai ser set score. Aí a gente vai pegar lá o ID da empresa, ID da empresa, measure. A gente quer risco de desistência, né? A gente trabalhou aquele risco. A gente aqui agora o nosso scorecard só tem 1. E aqui a gente quer que, se estiver nulo, que fique verde. Por que a gente está fazendo isso?
Porque apesar da gente querer transformar ela em vermelho ou amarelo, caso hajam riscos, nada vai fazer ela voltar a ser verde depois. Então a gente tem que criar os critérios que façam ela voltar ao normal, né? Acabou aquele risco, aquela empresa saudável de novo. Tá? No próximo critério, então, a gente vai dizer que se ela tiver 1, ela vai ficar amarelo. Tá? Então, CTA igual a 1. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então aqui de novo, né? Então se a contagem das CTAs for for igual a 1, a gente faz aquele nosso score ficar amarelo. Vamos lá, risco de desistência, mesma coisa. A gente segue lá e aqui, ó. A gente quer então que fique amarelo se for 1. Beleza. Apply, salva. E agora, enfim, por fim, vamos fazer que se ela for maior que 1, aí a gente vai querer que ela fique vermelha. Beleza? Então, CTA name maior que 1. Então nós vamos para lá marcar ela como vermelha. Vamos lá. Company Identifier é o GSID, a Measure é o nosso risco de resistência, o Scorecard é esse. Beleza, e a gente vai querer que ela fique vermelha, nesse caso aqui. E foi. Beleza, falta só a gente testar agora. Então vamos lá, vamos rodar um teste para ver. Tem que ter as nossas 3 empresas lá. E tem que ter todas as outras avaliadas nulas como verde. É isso que a gente está buscando. Vamos aguardar um pouquinho e voltamos já. Beleza, pessoal. Então, aparentemente, a gente já tem aqui esse score, né? 164 empresas tem que ficar verde. Uma vai ficar amarela e uma vai ficar vermelha. Tá certinho, tá batendo com aquilo que a gente estava esperando. Então, agora nós vamos rodar para valer. E agora esperar um pouquinho, demora um pouco, voltamos já. Beleza, gente, então rodando aqui para valer, parece que temos o mesmo resultado dos testes. Então o que eu fiz aqui foi puxar um relatório, tá? Onde eu testo se funcionou ou não. Então tenho aqui que essas 2 empresas aqui ficaram red e a grande maioria das outras green, tá? Só que esse daqui, ele repete as empresas, tá vendo? Ele não dá tudo. Vamos ver se ela pegou yellow. Pegou o yellow do Sales Brothers, tá? Então é como se fosse um histórico aqui, então a gente já sabe que tá lá. Vamos agora em algumas empresas, direto nelas. Então, vamos lá nas empresas, ó. Eu peguei uma aqui que tava verde, né? E tá lá, ó, tá verde. Esse histórico aqui, ele é muito legal, que se a empresa por algum motivo virou amarelo ou vermelho, vai ficar registrado aqui. Mas esse aqui é o atual, tá? Como ela tá lá agora. Temos um problema nessa empresa aqui, ó. Essa empresa está vermelha, mesma coisa do histórico. E essa outra empresa aqui ficou amarela, justamente conforme nós vimos lá na automação. Beleza, gente? Então esse foi mais um vídeo de administração em Gainsight. Aguardo vocês na próxima. Um abraço.